demônio que estava no filme apareceu pra mim, sorrindo, e a língua dele desceu assim até embaixo, com aquela cara horrível, horripilante. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde. Meu nome é Felipe dos Santos, eu tenho 30 anos de idade, sou casado, tenho uma filha maravilhosa, uma esposa linda e maravilhosa também. Eu sou diácono da Igreja Assembleia de Deus Caminhando com Jesus. Eu estou aqui para falar um pouco do meu testemunho. Felipe, conta um pouco pra gente aí como foi a sua experiência com Cristo, desde o início até os dias de hoje. Eu cresci em meio a uma família evangélica, meus pais sempre foram evangélicos, sempre me ensinaram o caminho de Cristo. E eu, particularmente, nunca conheci o mundo de fato. Eu sempre, desde pequeno, a minha mãe me levava para a igreja, e quando voltava para casa, e às vezes eu ia para casa da minha avó, ela sempre cantava hinos, dava para cristão para mim, então eu nasci no meio evangélico. A minha experiência com Deus era quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13, 14, 15, 16 anos, por essa data assim, de idade, em que quando comecei a me aprofundar na Bíblia e me aprofundar nos meios de me conectar com Deus, né? Que é orando, jejuando, vigiando. Eu, eu quando eu buscava o Senhor de uma maneira que eu chamo de hoje em dia bizarra e sobrenatural, até um fanatismo, pode se dizer. Eu era sim fanático por Jesus Cristo, hoje eu sou ainda, só que antigamente eu era mais. Porque eu vivia na casa dos meus pais, não tinha preocupação. Então, para mim era tranquilo. E quando eu buscava Deus de uma forma sobrenatural, em que eu mergulhei no sobrenatural com Deus, Deus começou a me dar visões, sonhos, revelações e profecias. Derramava literalmente, eu sentia como derramasse um óleo na minha cabeça, no meu corpo todo. A unção de Deus, vários dons, de pregar, de evangelizar, de profetizar. Menos de cantar, nunca fui bom em cantar não, que vai fazer horrível, mas pregar e ter visões eu tinha com Deus. E contar uma experiência sobrenatural, eu certa vez assisti um filme de terror, e eu sabia em que de noite eu ia acabar tendo alguma visão, algum sonho. Eu assisti esse filme de terror, o nome do filme é O Sobrenatural. O título diz o problema está na casa ou na criança, porque a criança era a protagonista do filme. E eu, quando assisti esse filme, algumas cenas apareceu um demônio nessa cena do filme. Aí eu fiquei assustado, tudo bem, beleza, filme de Hollywood é só ficção. Aí eu acordei toda criança, né, quando vi um filme de terror, tava meio assustado, tava com medo, então não foi diferente. Eu acho que eu me engano, eu tinha 13 anos, 12 ou 14, por aí, criança ainda. Aí eu me incomodando, dormindo lá, mexendo pra lá e pra cá, não conseguia dormir. Porque eu tenho essas visões, porque quando eu buscava Deus, Deus me dava essas visões, revelações, e eu falava com o inimigo face a face, como eu converso hoje com alguém, é assim que eu conversava com o inimigo das nossas almas. Então eu comecei a olhar para cima e para baixo da cama, quando olho para a porta do meu quarto, um demônio que estava no filme apareceu para mim, sorrindo, e a língua dele desceu assim até embaixo, com aquela cara horrível, horripilante. Eu achei aquilo meio que normal, porque eu já tinha essas visões, eu já tinha essa, como eu posso dizer, esse dom espiritual de ver o inimigo face a face, por causa do filme de terror. Só que eu já te dou um conselho, não assista um filme de terror, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Então quando eu vi aquela cena, aquele demônio na minha frente, eu passei por ele assim, ó, tipo, na coxina da porta da minha casa. Não deu pra tocar nele, mas eu sei que ele estava ali. Fui lá, ajoelhei, orei e ele sumiu. Essa é só uma das minhas experiências sobrenaturais. Certa vez, quando a minha tia ia morrer, antes de ela morrer, que ela estava internada, eu vi o inimigo, a sombra de um anjo negro, chegando na. Sempre a maioria dos mistérios acontece no quarto da minha casa, eu era lá na Bahia, muito tempo atrás. E hoje eu estou no Rio de Janeiro, esqueci de contar isso. Se não me engano foi em 2013 ou 2014 que ela morreu.
antes de ela morrer, o inimigo veio de uma forma de anjo demoníaco até mim. Eu estava deitado na cama, estava de olho aberto. Ele mostrou tipo um equipamento que era uma ampulheta, que antigamente era usada para contar o tempo. E as gotas das areias negras descendo, contando o tempo. Ele falou para mim: esse é o tempo que sua tia tem para morrer. E a areia da ampulheta, esse equipamento antigo que era para contar o tempo, descia assim e eu via, e se eu não me engano, no outro dia, a minha tia morreu. Essa era uma das minhas visões espirituais com Deus. Como eu disse, nasci num berço evangélico, eu não conheci o mundo, mas quando fui crescendo, e a fase da puberdade e tudo mais, 17, 16, 17, aí sempre foi nesse meio. Eu comecei a querer trazer o mundo para a igreja. Eu não queria me desviar, porque eu sempre fui medroso, mas eu queria fazer com que as coisas do mundo fossem para dentro da igreja. Eu me chamava de prostituto gospel. Ficar de boca em boca beijando e outras besteiras e mais. E eu nunca disse, mas eu queria trazer o mundo para a igreja. Então isso foi me tirando do foco. Não jejuava mais como era antes, não buscava a Deus como era antes, quando entrou mulher na minha vida. Aí quando eu trabalhava, ganhava dinheiro, gastava dinheiro com ela, mas nunca saí da presença do Senhor. Era sempre mulheres evangélicas que eu ficava, mas eu trazia prostituição para o meio da igreja, como acontece muito hoje em dia. Então eu simplesmente não queria desviar, porque eu tinha medo de desviar, mas eu era um desviado dentro da igreja. Ia para a igreja, mas a prostituição estava em mim, a concupiscência e todos os males em que a Bíblia diz. Então, com o tempo, depois que eu me casei e que eu vim para o Rio de Janeiro, eu já conhecia a minha esposa hoje, a gente era namorados na época. Aí vim para o Rio de Janeiro, fiquei 4 meses aqui, depois ela veio para cá. Com isso eu fui criando mais um entendimento. Eu não buscava Deus como era antes, depois que eu casei, que eu vim para o Rio de Janeiro. Mas aquelas práticas de menino eu não tinha mais, porque quando eu era criança, eu agia como criança. Hoje que eu sou homem, eu tenho que ter a mentalidade de agir como homem. Então, eu não tinha aquelas práticas do velho homem, não cabe mais a mim, porque eu criei a maturidade. Só que com o tempo, quando eu criei essa maturidade, que eu casado e tudo mais, parece que meus dons foram embora. Por quê? Porque quando eu estava na casa dos meus pais, lá na Bahia, eu não me preocupava com dívidas, com filhos, com mulheres, com minha esposa, com minha casa, não me preocupava com nada disso. Eu tinha mãe e pai para fazer comida para mim, não tinha dívida para pagar, então meu tempo com Deus era maior. Hoje que eu estou com entendimento maduro, eu simplesmente não tenho mais esses dons, porque eu não busco como eu buscava antigamente, porque hoje em dia eu não tenho tempo. Aí certa vez eu falando com Deus, Ele falou comigo que agora o sacrifício tem que ser maior, porque além da responsabilidade que eu tenho com a minha casa, com a minha família, eu tenho que ter com Ele, que eu tenho que buscar a Deus como eu buscava antigamente no primeiro amor. Aí eu falo com Deus, Deus, como é que eu vou buscar como eu buscava antes? Eu tenho tantas coisas que me impedem a buscar o Senhor como era antes, meu Pai, porque antigamente eu não tinha responsabilidade, hoje eu tenho. A questão é que Deus falou comigo que eu estou colocando a responsabilidade terrena na frente dele. Ou seja, em vez de eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, eu estou buscando logo o que vai ser acrescentado e deixando buscar a Deus para depois, porque eu estou colocando dívida na frente, casa na frente, família na frente e todo englobado que passa na vida de um pai pobre trabalhador que mora no Brasil. Então eu estou percebendo isso, né? Deus falou comigo há muito tempo isso, parece que está caindo a real agora, em que primeiro tenho que buscar o Senhor. Mas agora eu com 30 anos, eu com essa maturidade, com essa mente já de homem, eu vejo como é complicado, como é difícil ser cristão nesse mundo, nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil e tudo mais, porque são tantas coisas para nos desfazer, para tantas coisas para nos tirar do foco, porque eu sempre digo que é tão fácil cair
e é tão difícil se levantar. Você pode ter 10 anos de evangélico, 10 anos buscando o Senhor. Uma falha sua acaba com esses 10 anos. Mas hoje estou aqui para contar esse pequeno testemunho. Eu posso contar outras vezes sobre as minhas vidas espirituais, só que não daria um vídeo de 1 hora, nem 2, nem 3. Eu ficaria aqui 4 horas só contando experiências sobrenaturais. Mas deixa eu contar uma em que é muito importante. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Certa vez eu estava descendo da igreja. Eu era pequeno, acho que eu tinha uns 10 anos, 11 por aí. E eu estava descendo da igreja e eu brincando de pega-pega com os irmãos, pique-esconde, alguma coisa assim. Era de noite, era mais ou menos umas 10 horas da noite, se não me engano. Quando eu me escondo do lado de uma casa. Quando eu me escondo do lado de uma casa, eu vi o próprio diabo face a face. Ele olhava para mim com um olhar assustador, um olhar feroz, um olhar de raiva. Eu olhei para ele face a face, eu vi o próprio diabo face a face olhando para mim. E eu não sei o motivo, até hoje aquela imagem não sai da minha cabeça, até hoje aquele rosto não sai da minha cabeça. Porque quando eu me lembro em que eu vi Satanás face a face comigo, eu falei, meu Deus, por que o Senhor deixou eu ver essas coisas? O mundo espiritual não é brincadeira. Se você tem dom de ver algo, use esse dom para libertar a vida de alguém, para avisar alguém sobre algo, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Se você quer buscar mais a Deus, estude essa área, converse com seus pastores, leia uma Bíblia, converse com Deus principalmente, porque é complicado, irmão, é complicado Deus abrir assim uma janela do céu e você vê um monte de coisa. Deus abriu uma janela para você ver um monte de coisa como eu via antigamente. Certa vez, outra coisa, outro testemunho sobre a vida espiritual. Certa vez meu irmão estava com uma namorada. E eu, quando eu estava passando com ele dizendo que ia terminar com ela e tudo mais, eu vi uma janela se abrindo e ela falando com ela mesma, com a faca na mão, dizendo, se ele não vai ficar comigo, ele não vai ficar com ninguém. A janela se abriu assim do nada, meu irmão sentado do meu lado, e eu do lado dele, a janela se abriu assim para mim, e eu vi ela com a faca na mão, dizendo, se ele não ficar comigo, ele não vai ficar com ninguém. Quando eu contei para ele, ele começou a chorar. E eu falei com Deus, repreendeu. E graças a Deus, nada aconteceu, porque ele se libertou dela, graças a Deus. Então, irmãos, só para resumir mais e mais a história, eu nasci no berço evangélico, nunca desviei, mas já fui um prostituto gospel, já fui menino. Hoje eu sou homem e tenho maturidade de homem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Felipe, tem algum versículo bíblico que toda vez que você lembra dele, falou muito no seu coração durante a caminhada? Um versículo bíblico que eu gosto muito, que para mim é top, que é um versículo que eu gravei no meu coração, é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Depois que eu li esse versículo, eu falei, não posso mais ser um prostituto gospel, não posso mais ficar de boca em boca beijando, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Depois que eu criei maturidade, eu entendi que as vestes do velho homem não podem mais habitar em mim, e sim as vestes de Jesus Cristo. Como diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Tem algum louvor que você gosta, você lembra desse louvor? Mas tem um que eu gosto muito, que é Porque Ele Vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque eu me lembro que quando eu tinha anemia, e eu fui curado da anemia, eu simplesmente estava no cantinho da igreja, e um pastor que eu nem conhecia falou comigo assim, olha você, garoto, que está no canto. Ontem mesmo que você estava orando na madrugada, Deus te curou da anemia. E aquilo foi impactante para a minha vida. Aí depois de um tempo eu comecei a lembrar desse louvor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus usou alguém para confirmar a minha fé. Também outro versículo que eu esqueci de falar é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque quando eu fui curado da anemia e veio essa emoção enorme dentro de mim, eu joguei meus remédios tudo fora.
Esse louvor também vem junto, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Felipe, que resume pra gente com uma palavra, pra você, família. Família. Restauração. A minha restauração, porque eu era um perdido dentro da igreja, um prostituto gospel, assim que eu falava. Era literalmente um perdido. Então restaurou sim o meu entendimento, restaurou-me por dentro e por fora, porque eu comecei a entender o que é ser responsável e ser homem de verdade. Eu tenho meu pai como exemplo disso. Então isso foi uma restauração para mim, de dentro para fora. Então família para mim é restauração física, espiritual e mental. Jesus Cristo. Eternidade. Eterno. Eternidade. Eterno. Porque antes de tudo ele já existia. Como diz em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus todas as coisas. Então, para haver um princípio, precisa ter algo para fazer esse princípio acontecer. E o que existia antes do princípio? A eternidade. Deus é eternidade. Deus é eterno. É a palavra em que eu uso para Ele todos os dias. O Senhor é eterno. Porque eu fico imaginando, criou Deus todas as coisas. Porque do nada não pode nascer vida, é assim que a ciência diz. Então, para criar a vida, algo tinha que existir antes. Mas o que criou isso antes da vida? Ninguém sabe. Deus, Ele é o eterno. A ciência não sabe, melhor dizendo. Os homens intelectuais não sabem, porque Deus confunde as ciências deles. Antes de tudo existir, já existia a eternidade, que se chama Jesus Cristo. Então, a palavra para mim, que resume Deus, é eterno, eternidade. Bíblia. A Bíblia é a base, o manual. É o manual, é o passaporte do cristão para ir para a glória. É a nossa base, é a que a gente tem que ler todo dia. Eu vou dizer passaporte, porque com ela a gente precisa aprender mais de Deus, aprender como se comportar. Porque tem uma frase na Bíblia que eu gosto muito, porque eu chamo ela de passaporte e manual ao mesmo tempo. Se não me engano, está em Provérbios, que nos ensina algo que é complicado hoje em dia, que é conter a língua. Diz assim: a resposta branda alivia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, um manual gigantesco para a gente, é o nosso passaporte para ir para a glória. Então, resumindo, a Bíblia eu diria que é um manual de vivência, de convivência e de vida para o cristão e para todas as pessoas do mundo inteiro. Felipe, qual o conselho final você deixaria para essa pessoa? Eu diria para você acreditar sempre em Deus, é claro, é óbvio. Ler a Bíblia, andar com pessoas sábias. Ande com pessoas sábias e se tornará sábio. Não ande com pessoas negativas, porque se você quiser realmente uma vida mudada através do Deus ao qual você acredita, você tem que renunciar. Eu, para chegar nesse nível de cura, nesse nível de maturidade que eu tive hoje, tive que renunciar a muita coisa. Se você não for um evangélico e quer ser, renuncie. E se você é evangélico, também renuncie. Mas por que renúncia é tão importante assim? A renúncia me fez... Deixa eu te falar uma parte que eu me recordo. A renúncia me fez ouvir hinos que só existia no céu. A renúncia me fez curar pessoas. A renúncia me fez abrir os olhos espirituais, avisar para alguém: o inimigo está na tua vida, e colocar a mão e repreender o inimigo sair. A renúncia, porque renunciar é tão difícil. Então, um conselho para você que não é cristão e um conselho para você que é crente: renuncie a sua carne, renuncie a tua vontade, porque se você faz a tua vontade, você está sendo escravo dos seus próprios desejos. Mas quando você faz a vontade de Deus, você é livre. Porque você está fazendo aquilo que você não quer. Você está fazendo aquilo que você não quer para agradar a Deus. Eu chamo isso de liberdade. Porque imagine comigo, como você pode dizer que você é livre se você não renuncia? Como você pode dizer: eu faço o que eu quiser? Você faz os seus desejos, porque você é escravo dos seus desejos. No momento que você renuncia, você conhece a verdadeira liberdade, que é em Cristo Jesus. Então, repetindo o recado para vocês que é crente e que não é crente, é renúncia.
renuncie às suas vontades, busque a Deus, ande com pessoas positivas, ande com pessoas sábias, não ande com moleques ou com garotas ou com pessoas imaturas, ande com pessoas maduras que te ajude a desenvolver o teu conhecimento, porque eu já quebrei muita cara andando com pessoas erradas. Já quebrei a cara, depois que comecei a renunciar a um monte de coisa, ler a Bíblia, andar com pessoas certas, é um conjunto. Mas a palavra que eu digo para vocês é renúncia, renúncia, renúncia. Renuncia a tua carne. Amém?